Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo a minha análise de abertura do mercado para os ativos que costumo fazer análises diariamente. USA 500, negociado pela Active Trades. O link está na descrição do vídeo. Vocês podem verificar que ontem o mercado foi emblemático, mesmo com a correção dos juros americanos promovido pelo FONC. Nesse caso, verificamos aqui que o mercado esteve uma alta, rompeu a linha de tendência de alta, confirmou a nossa expectativa de pullback, manteve esse pullback, ou seja, o que estava sendo aguardado como uma medida de correção do rumo da perda de valores dos ativos, ou seja, correção dos valores da moeda americana com o juro, foi contemplado e isso deu um pequeno fôlego ao mercado das empresas. Essas empresas passam a ter um valor intrínseco corrigido pelos seus ativos e pelas suas dinheiro gerado em caixa, porém ainda tem aquela expectativa de que o quanto isso irá afetar o consumo e quanto isso será determinante para diminuir o lucro dessas empresas. Então a temporada ainda de distribuição dessas respostas ainda não terminou, que são os yearly, os desempenhos anuais. Algumas empresas já estão mostrando, a cada balanço ela sofre uma correção. Então são segmentos diferentes e essas empresas, ao se juntarem num único índice, como está aqui, USA 500, passam a ter esse pullback interessante, como está aqui. Esse pullback, com esse aqui, ainda tem uma amplitude muito grande, um alvo projetado para considerar que ele é realmente um pullback saudável, ou seja, ele tem que atingir esse alvo e ainda se sobrepor a essa linha de tendência de alta. A primeira tentativa já está sobreposta, então vamos dar a ela um aspecto relevante. Vou colocar aqui uma maneira de verificá-la mais facilmente, uma green label, uma green line, porém essa green line ainda não está totalmente determinante e fidedigna à situação econômica. Então verificamos a sua inclinação muito forte. Nesse caso ela passa a ter um novo paradigma, que é o preço máximo de ontem, e assim nós vamos verificá-la em tempos diferentes. Está aqui ela se desgarrando do tempo anterior, da meta anterior, né? Vamos dizer assim, de um ponto anterior. Aqui tem um ponto relevante, nós vamos manter o ponto mais alto e não o ponto de toque. Então está aí a linha de tendência de alta que foi deslocada com o mercado de ontem. Bem, nessa métrica, verificando topos anteriores, temos aqui já uma definição de dois momentos em que, do mesmo jeito que aconteceu aqui, está acontecendo aqui e está precificado na minha visão de mercado. Bem, o ativo brasileiro não podia deixar de ser diferente, acompanhou o ativo americano com uma sobrevalorização dos seus componentes. Nesse caso, verificamos também a mesma situação, uma transposição de níveis interessante. Então aqui nesse ponto estava tracejado, e assim nós vamos dar a ênfase a isso. Neste caso, vamos permitir que essa linha de tendência de alta se modifique e passe. Não estou conseguindo editá-la. E passe a ter uma nova definição com o preço topo de ontem. E diferente do mercado americano, nós não temos nosso mercado 24 horas de mercado futuro. Nós temos um índice, no caso de diferença contratos de índice por diferença, os ETF, e um contrato por diferença na corretora Active Trades e um índice ETF,
com base nas 50 ações mais negociadas da Bolsa Brasileira, verificamos que o mercado está fechado, deve abrir logo em seguida e talvez reflita uma situação de realização, ou seja, um gap de fechamento, um gap de abertura, de correção. Porém, dentro dessa continuidade, que aqui vamos dar um destaque, porque já está bem caracterizada, né? Um microcanal de alta. Então vamos ver se editamos isso. Está aqui e está aqui o topo do canal. Então esse microcanal de alta, ele atende a uma leitura simples, né? Ou seja, ele está oscilando entre esse fundo e esse topo, que nós vamos dar agora uma micro, como diz alguns operadores, uma posição na mira laser. Então está aqui a amplitude que nós mencionamos sempre que estamos em busca de uma linha de tendência. Então aqui temos uma amplitude, tem um núcleo central do canal, ele está rompendo o núcleo central do canal, ele respeitou esse fundo do canal em diversas ocasiões. Aqui podemos colocar o bug e dar uma conotação mais elucidativa. No caso aqui, ele passa a ter uma nova métrica de topo, ou seja, vou editar se conseguir, né? Aqui está ela, essa nova métrica de topo já foi sobreposta. Então, uma convergência num ponto interessante, um ponto de negociação que poderá ser gapado na abertura do nosso mercado, em busca dessa média oscilatória aqui, uma oscilação média de 72, no caso aqui 72 do 15, ela representaria 3, cada 4, então dividindo por 4 dá 1 hora, 72 dividido por 4 seriam 15 horas, né? 20 horas praticamente, então seriam 3 dias, ou seja, desde o início da semana, tá? 1, 2, 3 dias, então ela é muito representativa do fundo do canal, o canal veio, passou por ela e agora se distancia dela. Então, me desculpe, não é o fundo do canal está aqui, é da média do canal. Então nós estamos aqui com a equidistância entre topos e fundo a 72 apontada para cima e o preço acima do que é esperado, no tempo de 15 minutos. Isso é uma boa projeção, porém não fica ausente a possibilidade desse gap ser um gap de correção, ou seja, de realização, né? E assim temos uma figura emblemática que é aquela oscilação em ondas, tão comentada, tão estudada e aqui demonstrada, em situação agora de expansão. Então nós temos um fundo e um topo em expansão. Ele está a caminho desse topo? Pelas métricas que eu utilizo, dá para se medir isso. Não é essa a figura, vou excluí-la. A figura correta é essa. E pela métrica que eu utilizo, verifica-se já algum sinal de redundância, ou seja, a redundância se transformando em singularidade. Nesse ponto, o cruzamento desse topo e a próxima escala de evolução, aguardando um determinado gap, mostrando realmente a expansão. Então vamos inserir aqui um objeto retangular que vai dar entre esse gap, esse topo e aquela redundância, aquela equivalência, uma redundância. E essa redundância poderá vir se tornar uma singularidade, ou seja, um alvo para o mercado. Então aqui nós temos um topo, uma sombra, um topo, um gap e uma métrica. São 4 fatores e uma linha inclinada. Então podemos ainda ter essa verificação de alvo para esse mercado. Essa é a minha análise dos ativos de empresas. No caso do mercado de moedas, dólar real, a métrica que foi presumida de realização está tomando efeito, ou seja,
Se o mercado estava aguardando a recuperação dos valores remuneráveis, né, de títulos americanos, ou seja, a alta de juros, buscou-se esses ativos para se fazer frente a essa situação. Para você comprar título americano, você tem que ter dólares, né? No caso especificamente do título, do bonds. Você pode fazer isso através de contratos por diferença. Você não precisa estar com dinheiro nos Estados Unidos em dólar para se beneficiar da correção desses ativos americanos. Você pode utilizar contratos por diferença. Aqui nesse caso, moeda brasileira no Banco Central do Brasil tomou uma valorização vultosa depois dessa definição de tomada de decisão de juros americana. A partir de agora, as métricas são outras. Hoje existe uma notícia em aguardo, que é o resultado do trimestre do produto americano. Talvez isso possa tomar algum sentido reverso. Então vamos verificar, vamos ficar atento e observem a notícia. Aqui no caso da moeda americana com o ien japonês, segue a mesma métrica do mercado brasileiro, ou seja, a moeda japonesa passa a ter valor devido a esse ponto extremo em busca de moeda americana para fazer frente a aumento de juros do bonds americano. Bem, a mesma situação nós verificamos, com o passar do tempo essa moeda tende a perder aquele ímpeto de velocidade. Aqui já mencionei essa métrica que estava sendo regularizada, agora ela já oscilou um tanto acima dessa métrica e volta-se para um canal, como nós mencionamos na moeda brasileira, muito semelhante. Então ambas estão refletindo a mesma política americana em suas relações de troca entre moeda nacional e moeda americana. Então nesse caso aqui, não vou dar atenção milimétrica como fiz com o ativo da BRA50, mas aqui dá para verificar claramente que esse microcanal tem um ponto de média, acompanhado aqui pela média de 20 dias. Aqui vamos reduzir para a média de 20 períodos de 4 horas, que no caso dariam cada 6 períodos um dia, então 3 vezes 6, 18, serão 3 dias anteriores, uma média que fez uma oscilação para o topo, uma oscilação para o fundo, ou seja, um movimento ombro, cabeça, ombro, e aqui uma definição inclinada ainda, colocando em xeque se novos paradigmas de risco serão alcançados. Bem, essa é a minha análise dos 4 ativos que eu utilizo. Vou publicar imediatamente pelo horário Mato Grosso do Sul, antes da abertura da B3, do mercado futuro da B3. Chamo a atenção de vocês que para negociar CFDs e derivativos, você corre o risco de perder todo o seu capital. Os meus estudos são contribuições para que você utilize-os para informações e aprimorar o seu conhecimento. Não utilize as minhas informações para negociação, elas não são chamadas para negociação. Eu sou um operador virtual, estou estudando para obter um certificado de agente autônomo de investimento, de análise técnica, operar numa mesa proprietária e gerir de forma mais responsável o meu capital. Agradeço a atenção de vocês, procure a descrição do link do vídeo e procure o link da Active Trades, empresa sediada em Santa Catarina, no Florianópolis, onde você poderá depositar em reais e negociar contratos por diferença e derivativos numa corretora registrada no Brasil. Obrigado.